Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Girão, servidor público federal e professor do Estratégia Concursos nas disciplinas de Legislação Penal Especial, Legislação Específica e Legislação de Trânsito. Chegamos aqui a mais uma dica importantíssima dessa nossa série Alterações do CTB pós-PRF 2013. Estou falando da dica extra 11. Solta a vinheta! Pois é, como você bem sabe, se você assiste aí ao nosso canal, acompanha direitinho, as dicas extras representam as mais recentes mudanças promovidas no CTB. E essa dica extra 11, ela ainda trata da Lei 13.281 de 2016, que fez uma pancada de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, muitas delas passaram a vigorar a partir de novembro de 2016, uma delas, esta que será tratada então nesta dica. Estamos então na dica extra 11, atualizações no CTB pós-edital PRF 2013, trata da Lei 13.281, que eu chamo a mini reforma 2 do CTB. E olha só o que eu estou dizendo, o cinto apertou para os estrangeiros infratores. Não sei se você bem sabe, mas lá nas nossas fronteiras, Argentina, Paraguai, ali próximo a Floripa, né, aquelas praias ali lindas, maravilhosas da região sul, você sabe, muitos turistas ali da América do Sul visitam o Brasil, né, para curtir, usufruir essas praias. O problema é que se fosse só para usufruir, estava ótimo. O negócio é que esses caras não estão nem aí para o Código de Trânsito Brasileiro e fazem, olha, das mais diversas aberrações no nosso trânsito aí naquelas regiões, beleza? Bom, o CTB, prevendo isso e já à época sabendo do problema que isso causava, trouxe regra para essas pessoas, né? Mas antes de ver essas regras, vamos ver aqui um exemplo só, olha só, de reportagem, né, que ela foi exibida há uns meses atrás aí pela Rede Globo, com todas as imagens cedidas pela Polícia Rodoviária Federal. Olha só, essa reportagem você encontra lá no YouTube, neste link aqui. Então, vamos assisti-la. O número de turistas dos países vizinhos que vêm passar férias no Brasil aumentou esse ano. Nas estradas do Rio Grande do Sul, isso tem obrigado os motoristas a redobrar a atenção. Um sinal de cortesia, a seta, piscando para avisar o carro de trás que pode ultrapassar com segurança. No Brasil é assim, para a direita. Mas olha só como os argentinos fazem. Seta para a esquerda. Argentinos vamos ir para um lado e os brasileiros para o outro. E se a gentileza não fala a mesma língua, o resultado pode ser acidente. Verifique se realmente é possível ultrapassar. Não acredite somente na sinalização de um terceiro. Aprender nossos costumes pode não ser obrigatório. Respeitar as leis de trânsito é. Só que no trajeto para as praias brasileiras é comum ver carros argentinos ultrapassando em locais proibidos. Para tentar escapar da fiscalização, esse argentino usou fita adesiva e adulterou a placa do carro. Mas o policial percebeu o truque. E ele só foi liberado depois de pagar multa. Nos últimos 2 anos, o número de infrações cometidas por motoristas estrangeiros em estradas gaúchas dobrou. Nossos vizinhos, os argentinos, são os mais multados. Principal motivo, excesso de velocidade. Este motorista foi flagrado a 142 quilômetros, onde não podia ir a mais de 80 por hora. E há quem passe na lombada eletrônica sem se importar com a velocidade. A pressa, né, de chegar ao destino. Que seja um dos motivos. A outra, talvez, a sensação de impunidade, né? E percorre longos percursos e alguns pontos encontram a polícia. E se o motorista não tiver o registro de entrada, pode ser expulso. A Polícia Federal calcula que dos 100 mil argentinos que vieram para o Brasil pela fronteira oeste gaúcha, 1/3 não parou na aduana e está ilegal no país. Se ele for flagrado no território brasileiro, ele será notificado para deixar o país em 3 dias e multado. Né? Olha só que bagunça esses caras fazem. E aí o CTB, lá em 1997, previu a seguinte regra. Olha para cá. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao Renavan a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. Em seu parágrafo único, o CTB dizia o seguinte, que os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional, olha só,
sem duas coisas. Sem prévia quitação de débitos de multa por infração de trânsito e sem o ressarcimento de danos que tiverem causado a bens de patrimônio público, respeitado o princípio da reciprocidade. Ora, se você ler de novo, mais uma vez esta regra, você vai ver que ela é uma regra um pouco, né, flexível, né? Quer dizer, tem que respeitar o tal do princípio da reciprocidade, ou seja, se no outro país de origem lá desse infrator, de repente, a lei é um pouco mais flexível com o brasileiro que está transitando por lá, então o CTB já previa aí uma flexibilização dessa regra, que dizia que nenhum veículo licenciado exterior poderia sair do território nacional sem duas coisas, sem prévia quitação das multas por infração de trânsito, né? E também sem o ressarcimento, sem que ressarcisse os danos causados ao patrimônio público. Aí você me pergunta, professor, mas olha, para que ele possa quitar a multa tem que existir. A multa, ela passa por um processo administrativo. Bom, se esse carro é licenciado no exterior, como é então que essa multa seria como é que essa multa? Não existe multa, digamos assim, automática. Não existe multa que vai ser aplicada na hora. Ela tem que passar por um processo administrativo respeitado, contraditório e ampla defesa. Pessoal, é verdade mesmo. Então, professor, eu imagino que essa regra aí, o cara estava aqui por 10 dias, passava ali na praia, fazia um monte de besteira no veículo dele e ia embora. A multa nunca ia chegar. Como é que essa regra poderia ser eficaz? Essa, na verdade, era a grande pergunta e era o grande problema de sempre. Então, o legislador, ele resolveu, olha só, revogar este parágrafo único e trazer uma nova redação, na verdade, 2 parágrafos novos, né, para tratar deste mesmo assunto. Olha como a regra agora ficou mais rígida. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento. Olha só, agora apareceu outra coisa. Ou sem o prévio depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas. E não só isso, aos valores correspondentes ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público, e não só mais ao patrimônio público, ao patrimônio de particulares também, meu amigo. Então entenda uma coisa, agora a redação não fala mais em multa, porque a multa, claro, ela tinha que respeitar todo o processo administrativo no órgão competente, até que esse cara fosse autuado, fosse definitivamente multado. Ora, mas se o carro dele é licenciado no exterior, então ficava muito difícil a aplicabilidade disso. Olha o que o legislador fez, ele disse o seguinte, não precisa, vamos tirar a palavra multa. Para que esse cara possa sair do território nacional, ele vai fazer o pagamento dos valores relativos àquela infração de trânsito cometida. Não tem multa não, meu amigo, é o seguinte, você cometeu essa infração, ela custa tanto pelo CTB, pois pague, senão você não sai. Ah não, vou pagar não, porque eu vou colocar isso no processo aí, judicial, administrativo, falando lá né, na linguagem deles lá, né? É possível, sim, é possível que haja um processo administrativo de multa, que ele vai ocorrer, sim, certo? Né? Aí respeitado aí alguns, né, tratados internacionais, ou pode ser também um processo judicial a que esse cara está submetido. O que o CTB está dizendo é o seguinte, não me interessa. Ou você faz o pagamento em dinheiro do valor referente àquela infração de trânsito, ou se vai ter processo judicial administrativo, então faça um depósito judicial administrativo dos valores correspondentes à infração de trânsito, e não só isso, ressarça também dos valores relativos ao ressarcimento dos danos causados, olha só, não só o patrimônio público, como estava no parágrafo único anterior, também aos danos causados a patrimônio de particulares. Ah, tá. É para fazer depósito judicial administrativo? Então vou esperar lá o processo finalizar. Se eu for condenado, eu pago esse depósito. Olha o que aqui diz o parágrafo 1º, que você vai fazer isso aqui, ó, não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes à infração de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente
da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. E aí, agora lascou para esse pessoal, né? Porque é o seguinte, amigo, ou você faz o pagamento e aí resolve o problema da multa, do valor de multa relativa àquela infração de trânsito, ou se você quer tocar para frente em processo judicial ou administrativo, só sai com o seu carro se você fazer um depósito judicial ou administrativo destes valores, tanto das multas, das infrações de trânsito cometidas, quanto do ressarcimento ao patrimônio público e ao patrimônio de particulares. E olha, meu amigo, este depósito, tudo bem, você quer aguardar se vai ganhar ou não, lá no final, no processo administrativo ou no processo judicial, tudo bem, mas vai fazer o depósito agora para retirar o teu carro aqui, né, do país. Porque este depósito tem que ser feito independentemente da fase que esteja ocorrendo aí, né, o processo judicial ou administrativo. Então, meu amigo, não tem mais jeito não. Para sair com seu veículo no exterior, escolha. Ou faz logo o pagamento e se livra desse negócio, das multas né, dos valores, não é multa, né? Dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometida ou à infração cometida. E também os danos ao patrimônio público ou de particulares, tá certo? Ah, não quero fazer pagamento? De novo, tá bom. Então tem processo judicial administrativo? Faça o depósito desses valores, independentemente da fase que está nesse processo. Senão, vai ter problema. Vai ser difícil seu carro sair. Professor, a gente sabe que controle das nossas fronteiras não é lá grandes coisas, né? Está faltando policial rodoviário federal nas fronteiras, faltando gente para fiscalizar. É capaz do cara conseguir sair sim com o veículo dele. De fato, sim. E não são poucos que saem. Aí o legislador também previu aí, né? E aí trouxe o parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha só. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, ou seja, sem cumprir essas regras aqui, e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou flagrados já em circulação no território nacional, aí, meu amigo, tem nem o que fazer. Serão retidos até a regularização da situação. Ou seja, você até conseguiu sair, sem fazer o pagamento, né, dos valores relativos às infrações de trânsito cometidas, sem ressarcir o patrimônio público ou de terceiros, sem nem fazer depósito judicial administrativo. Você até conseguiu sair com seu veículo. Mas, meu amigo, se tentar entrar de novo e seu veículo foi identificado e vai ser identificado que você não cumpriu aquelas responsabilidades, seu veículo vai ser retido. Ou até outra situação, você até conseguiu ingressar sem que ninguém percebesse, né? A fiscalização não conseguisse avaliar. Está lá curtindo lá a sua praia lá, mas no meio aí de uma blitz, alguma coisa, foi detectado aquele veículo licenciado no exterior que da outra vez não cumpriu aquelas obrigações que a gente acabou de tratar. Também neste caso, meu amigo, se não pegou na entrada, pegou já em circulação, vai ser retido para regularização. Aliás, retido até que você ou faça o pagamento das infrações, dos valores referentes às infrações cometidas e o ressarcimento dos danos públicos ao patrimônio público de particular, ou faça depósito judicial ou administrativo referente a esses valores. E aí, ó, independentemente da fase do processo. Beleza? Ok, professor, entendi. Você viu agora, né, que ficou mais rígida a coisa. Outra coisa, não sei se você percebeu aqui, o CTB não fala mais em princípio da reciprocidade. Ou seja, tem mais isso não, meu amigo. A regra é esta aqui, tá certo? Bom, professor, aprendi, beleza. Mas como isso poderia ser cobrado em prova? Aqui, ó, vamos lá? De acordo com as disposições, aqui questão inédita, né, porque é uma regra muito nova, de acordo com as disposições emanadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, julgue os itens a seguir. Primeiro, para que veículos licenciados no exterior saiam do território nacional, basta o pagamento ou depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Certo ou errado? Vou ler de novo. Para que veículos licenciados no exterior saiam do território nacional,
basta o pagamento ou depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes à infração de trânsito cometidas, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Professor, não foi o que você acabou de falar nessa dica? Foi. Quase tudo que eu acabei de falar. Porque, veja, não basta o pagamento dos valores, seja o pagamento ou depósito judicial administrativo, dos valores, né, referentes às infrações de trânsito cometidas, não. Tem também, olha, também o pagamento ou depósito judicial administrativo dos danos causados ao patrimônio público ou de particulares. Do jeito que está aqui, olha só, com essa expressão basta. Então quer dizer que se eu tiver feito esse pagamento aqui, eu, estrangeiro, argentino, né, tiver feito aqui o pagamento, então, beleza, paguei os valores referentes às infrações de trânsito cometidas, estou quites com o país. Tá não, meu amigo. Você vai ter o quê? Que ver também providenciar ressarcimento aos danos causados ao patrimônio. Não só o patrimônio público, você já viu isso, né? Também ao patrimônio de particulares. Esse basta matou a questão, né? Veja que a regra, olha só, e ao ressarcimento. Aqui é cumulativo, é um e, não é um ou não, tá? Beleza? Pronto. Então vamos aqui a outra questão, hein? Vou apagar aqui. Essa está errada, né? Se basta matou a questão. Suponha que determinado veículo saia do território nacional sem o cumprimento da regra emanada na assertiva anterior. Porque a assertiva está errada por estar incompleta, mas uma dessas regras aqui está certa, né? Tal veículo será apreendido até a regularização da situação se posteriormente for flagrado em circulação no território nacional. Tá certo, professor? Tá certo, meu aluno? Não, porque não existe apreensão de veículo. Inclusive, nós já vimos em dica anterior, a apreensão de veículo, aquela penalidade que prescindia, claro, de um processo administrativo. Ó, ela nem existe mais, foi revogada. Então o veículo ele não vai ser apreendido para regularização, o veículo vai ser retido para regularização da situação. Beleza? Mais uma questão aqui, errada. Certinho? Errado, né? Eu falei certinho, mas está errado, né? As duas estão erradas. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado de mais uma dica, né? Dê um like, um gostar aí, avalia, faz uma crítica. Olha, eu leio todas, tá? Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas leio todas as dicas, comentários, sugestões, tranquilo? Bom, e continua no nosso canal. Nossas dicas não vão parar tão cedo. E olhe lá no quando o próximo concurso Polícia Rodoviária Federal chegar. Grande abraço e até a próxima.